Vamos ver aqui. Perfeito, então, tá começando a gravação, e daí, então, a gente vai ter essa aula online hoje, em função desse mal-estar que eu tive mesmo, e logo, logo espero estar tudo ao normal, e semana que vem a gente se vê presencialmente, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, e a qualquer momento gostaria que vocês me interrompessem, tá? Se surgir alguma dúvida perante o conteúdo. Até esqueci aqui de só atualizar aqui a aula 3, atualizei embaixo, esqueci de trocar em cima. Nós vamos ver a parte de coberturas, uma parte 2, que eu quero mostrar alguns detalhes para vocês. E nós vamos começar impermeabilização. E se vocês olharem aqui no Moodle, eu postei para vocês o projeto de um telhado e um projeto de impermeabilização, para que seja um conteúdo a mais para vocês, que vocês possam ter esse estudo um pouquinho a mais. E daí eu vou mostrar para vocês depois esse arquivo, vou mostrar ele na sequência e depois eu mostro o outro. Então tá. Então, pessoal, aqui eu vou trazer esse slide de novo na nossa próxima aula, semana que vem, para que seja a nossa aula presencial, tá? Quem foi na aula da semana passada, lembra que nós fizemos essa atividade na aula, né? Aonde os alunos tiveram que dizer o que era cada elemento desse telhado. Então, aqui está a resposta, tá? Então, eu tinha recolhido a folhinha, né? Que o pessoal fez em dupla, fez individual, e eu ia hoje devolver e a gente ia ver quantos acertos tinha. Então, a gente retoma esse slide na semana que vem, tá? E daí, eu trouxe para vocês algumas questões sobre a inclinação do telhado. Como a gente já tinha visto na semana passada, nós tínhamos visto a questão, bem brevemente, eu mostrei para vocês alguns slides e eu disse que na aula de hoje, né, eu ia explicar um pouquinho melhor, iria mostrar um pouquinho melhor para vocês. Então, como que eu vou saber a altura que tem que ter o meu telhado? Tá? Partindo de um pressuposto que eu tenho ali uma altura a ser preenchida, né, por telhas, por brasilite, dependendo ali do tipo de telha que eu vou utilizar, tá? Essa inclinação do telhado, ela vai ser medida em porcentagem ou em percentual, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar que o telhado tem uma inclinação de 10% ou de 30%, que são duas inclinações bastante usuais dentro da construção civil, tá? O que significa essa inclinação? Então, se a gente está dizendo que o telhado ele tem uma inclinação de 10%, tá? Significa que nós vamos dividir 10 por 100, né? Estamos tirando a porcentagem, 10 dividido por 100, e se a gente colocar na unidade de centímetro, vai significar o quê, pessoal? Que a cada 1 metro de telhado na horizontal, ele vai ter que subir 10 centímetros na vertical. Se for 30%, 30 centímetros, né? Vai ter que subir. Então, aqui a gente acaba tendo um primeiro norte do qual vai ser a tua inclinação máxima do teu telhado, né? Então, a cada 1 metro de telhado vai subir 10 centímetros, tá? Essa é uma informação. Se for uma inclinação de 10%, por exemplo, essa é uma informação que a gente vai guardar. E ela vai ser influenciada também, essa inclinação, com o tipo de telha. Cada tipo de telha, ela já vem do seu próprio fabricante uma recomendação, tá? Então, eu trouxe na aula passada esse exemplo para nós, né? Que nós temos o cálculo de uma altura de uma cumieira,
né, que é o maior ponto do meu telhado. Um telhado sendo de 2 águas, né, com 8 metros de largura, e foi adotada uma inclinação de 30% pelo fabricante da telha que vai ser utilizada, né? Então, se o telhado ele tem essa inclinação de 30%, eu sempre vou fazer 30 dividido por 100, e ele vai subir 30 centímetros a cada 1 metro, tá? Então, se eu dividir no meio, né, os meus 8 metros de telhado total, eu tenho metade, então eu tenho 4 metros. Então, a cada 4 metros, tá, nós vamos ter 120, 30, 30, 30 e 30 nesses 4 metros. Ou seja, a minha cumieira ela vai ter uma altura de 1,20 m, né? Ou 120 centímetros. Então, essa inclinação ela tem que ser levada em consideração em função do encaixe da minha telha, né? Essa inclinação também ela vai ser levada em consideração para que não ocorra entrada da água da chuva, do vento, né, de uma força horizontal aliada com uma força vertical, né? Então, para que tenha essa inclinação. Se a inclinação ela for muito maior, muito mais íngreme do que está sendo oferecido pelo fabricante, o que vai acontecer? Vai cair as minhas telhas, né? Elas não vão ter um encaixe, elas vão estar numa inclinação maior do que elas foram projetadas, elas não vão ficar uma sobreposta à outra, e vai ser uma questão de escorregamento, né? A tendência de escorregar. Por isso que isso é muito particular. Isso é muito particular do fabricante mesmo, tá? Ele já vai te recomendar. E depois que eu descubro a inclinação da minha telha, né? Em função do meu telhado, calabresa. Passa um vento na rua, ela acha que ela é a dona da rua, né? E aqui eu tô toda encerrada por causa desse frio, né, gente? Que frio que começou a piorar ainda. Então, além de eu descobrir a inclinação máxima da minha cumieira, né, que é o meu ponto mais alto do meu telhado, aqui a gente está falando de um telhado simples. Eu trouxe outros exemplos depois aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, além disso, eu preciso saber quanto de telha eu tenho que comprar para aquele telhado, né? Porque eu vou ter que pegar para o meu fornecedor e eu vou ter que dizer o quanto eu vou precisar de telha para cobrir aquela minha obra. E para que eu evite, né, comprar em excesso ou comprar em falta, né? Então eu faço uma compra correta da quantidade de materiais que eu preciso. Então, cada tipo de telha, né, cada modelo de telha, ela vai ter um consumo de peça por metro quadrado. Então, essa é a unidade que a gente vai trabalhar. Quantas peças por metro quadrado? E isso vai variar em função da dimensão dessa telha. Algumas telhas têm um tamanho muito diferente da outra. Alguns fabricantes fazem num tamanho muito padronizado para que fique em relação à própria marca, né? Então, a gente vai ter peças diferentes, quantidade de peças diferentes por metro quadrado, tá? Então, quando eu pego essa informação com o meu fabricante, né, eu vou pegar essa informação, eu vou calcular a quantidade de telha. Então, o que eu preciso saber? Primeiro, quais áreas serão cobertas, né? É um telhado de 2 abas, 4 abas, 5, 6 abas, né? O tamanho do beiral, tá? Isso é importante eu saber. Daí o tipo do telhado, se ele vai ser aparente ou ele vai ser uma platibanda, né? Isso vai influenciar.
a inclinação, né? E a quantidade das águas, né? Quais são os planos do meu telhado. Então, a quantidade de telhas ela é determinada pela multiplicação da área inclinada pelo consumo de telhas por metro quadrado. Então, aqui, por exemplo, um tipo de uma telha que eu peguei um exemplo na internet, uma tégula de tradição. Ele fala que por metro quadrado é mais ou menos 10,4 peças, tá? Então, a gente já parte desse pressuposto do fabricante. O meu fator de inclinação, né, vai ser em função da porcentagem. 1,044. A área plana, né? Então, se eu estiver olhando o meu telhado, olhando a planta baixa dele, da minha residência, né? Sem olhar a inclinação do meu telhado, olha, eu tenho uma casa de 70 metros quadrados que precisa ser coberta. E a área inclinada vai ser a área plana vezes esse fator de inclinação, né? Esse fator de inclinação eu até peguei aqui, tem algumas tabelas que já te trazem esse fator, tá? Em função da inclinação que tu quer utilizar, tá? Em porcentagem e em graus também. E daí eu vou fazer um vezes o outro. Então, eu tenho 70 metros quadrados vezes o fator de inclinação 0,44, 73 metros quadrados. Então, vejam que na horizontal eu preciso de 70 metros quadrados. Mas devido à inclinação para minha comeira, eu vou precisar de praticamente 3 metros quadrados a mais, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o cálculo correto para que a gente faça a compra exata, né, com uma folguinha ali, se alguma telha quebrar ao longo do processo de execução, né, às vezes no transporte a gente pode ter uma ou duas perdas, então a gente compra um pouquinho a mais para a gente ter uma folga, mas eu não compro em excessivamente muito a mais e nem também muito a menos, né? E até porque quando eu estou fazendo o orçamento da minha obra, eu tenho que levantar os custos e eu tenho que ter essa estimativa, né? Então, a quantidade de telha vai ser essa área inclinada vezes o consumo que o meu fabricante me proporciona por metro quadrado. Então, para uma casa de 70 metros quadrados, né, eu preciso de 761 peças da tégula tradição. Daí, se eu vim aqui, a gente dar uma olhadinha no tipo da telha, é essa aqui, ó, que foi que eu peguei do exemplo, ó. Esse tipo aqui de telha. Aqui numa cor mais cinza, né? Ela tem várias cores, dependendo da empresa, né, que fornece, tá? Dúvidas em relação a isso aqui? Tranquilo? Relação da inclinação, quantidade de telhas. Aqui eu trouxe algumas tabelinhas já, tá? Que leve em consideração, então, o ângulo de inclinação, o beiral, né? A quantidade do beiral ela é importante também, para que eu contabilize ela nos meus cálculos, né? E a largura, a altura, né, do pendural e o comprimento da faixa ali que eu vou estar, né, realmente avaliando. Então, a gente faz uma relação trigonométrica e tira. E aqui a tabelinha, ela já te dá alguns modelos que você possa usar e alguns fatores de correção, tá? Então, no telhado, ainda falando um pouquinho, a gente chama, né, de águas o número de faces inclinadas que um telhado possui. Então, eu posso ter uma meia água, eu posso ter duas águas, né, e acrescido do beiral, então eu tenho que contabilizar ele também. Eu posso ter 4 abas,
né, que é o método mais tradicional, é o chamado método dos retângulos, tá? Então, aqui ele vai sempre te resultar em 4 águas, esse método para te descobrir o teu telhado. Então, aqui só relembrando você sobre a questão da altura do telhado, né? É determinada pelo tipo de telha, cada telha exige uma inclinação mínima, então eu trouxe aqui algumas de alguns catálogos, tá? Então a gente sempre tem que ver o catálogo da empresa que vocês vão estar trabalhando. Uma telha metálica trapezoidal ondulada, no mínimo 10%, telha metálica zipada 2%, telha cerâmica, né, capa canal 30%, telha de fibrocimento 10%, telha plana 45%. Então, eu vou lá e vou olhar o catálogo lá do meu fornecedor e vou tirar essa informação. A altura do telhado a gente já viu como a gente calcula, né? A gente vai calculando por metro em função da inclinação, e daí ver quantos metros eu preciso até chegar no meio do meu projeto, né? E com isso eu calculo. Agora, quando eu tenho uma situação que eu não tenho, né, todas as partes regulares, né, as plantas não são regulares, por exemplo, aqui, né, que eu tenho uma construção, uma planta tipo, que não é um retângulo, não é um quadrado, eu vou ter que chegar em algumas suposições para conseguir achar o meu telhado. Como que vai ficar esse telhado, né? Como que eu vou dispor esse telhado numa planta mais ou menos desse tipo aqui, então, por exemplo. Então, como que a gente faz, tá? A gente vai dividir as plantas em retângulos, desde o de maior altura de comieira até o de altura mais baixa. Então, como que isso vai levar em consideração? As distâncias, né? As cotas que eu vou ter, e em função da inclinação vai me dizer qual vai ser a comieira mais alta. Então, se eu pegar um retângulo de x por x, usando a telha x, eu vou ter essa altura. Usando esse retângulo, eu vou ter essa altura. Então, eu tenho que avaliar essas questões. Então, para cada retângulo, marca-se os vértices, né? Marca-se os vértices do meu retângulo. Dos cantos salientes, parte-se os espigões. Ei, não é para nós. A gente não pediu comida. Então, dos cantos salientes parte-se os espigões e dos cantos reentrantes partem os rincões, as calhas internas, tá? E a gente marca as águas que desce desde a comieira mais alta até a mais baixa. Então, a gente bota o sentido da descida, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos um traçado, né? Que uma face tem 27,2 metros, aqui tem quase 10 metros, aqui por volta de 12 metros, aqui tem mais um que tem 3, 6, 11. Então, eu tenho um traçado bem quebrado, né? E aqui eu tenho o beiral, o traçado ali do... Gente, eu só vou ver se não é aqui. Não, não é aqui. Eu já vi que o vizinho abriu o portão. Tava achando que podia ser aqui. Aqui a caneta. Tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou ter que achar a altura mais alta de possibilidades de retângulos, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, esse retângulo, estão vendo aqui, né, em vermelhinho? Eu vou desenhar um retângulo e daí eu vou ter até o ponto mais alto 1,83 em função da inclinação do meu desenho, do tipo de telha, né? 30%, 1,83. Aqui, se eu fizer um retângulo aqui no meio, a gente vai ver por hipóteses de possibilidade de criação de retângulos, tá? 1,68.
e aqui é 1,38. Então, esse aqui é o meu retângulo de maior, da cumieira mais alta. Então, a gente vai traçar. Então, vamos ver aqui, ó. Divide as plantas em retângulos, tá? Desde o de maior altura de cumieira até o mais baixo. Para cada retângulo, marca-se os vértices, né? Então, a gente marca os vértices, faz aqui o trapezoidal, faz para essa situação e essa situação aqui. E junta os 3 retângulos, tá? Então, o que eu vou... Deixa eu ver aqui, do canto saliente parte dos espigões, dos cantos reentrante parte dos rincões, marca-se as águas, tá. Então, eu vou pegar e vou juntar os meus 3 retângulos. Vou pôr um por cima do outro, com ali os meus vértices, né? Feitos os meus triângulos e os meus trapézios. E vou enxergar o que se cruza em função disso, né? Então, aqui, ó. A partir da cumieira mais alta começa-se o traçado, leva-se as linhas até encontrar as cumieiras dos retângulos mais baixos e completa-se o traçado acrescentando-se os rincões nas esquinas reentrantes, né? Então, o que eu tenho de cumieira aqui? Aqui eu tenho a cumieira mais alta, é essa, né? Depois é aqui. E depois é essa aqui. E com... Olha quieto. Os cachorros hoje estão me ajudando muito. Tá? Então, eu tenho as minhas 3 cumieiras. E eu vou começar a marcar as mais altas, né? Então, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho a outra, e aqui eu tenho a outra, certo? Opa. Deixa eu descartar aqui, fazer de novo. Ó, aqui eu tenho a mais alta, a segunda mais alta. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da caneta aqui. Consigo. A segunda mais alta. Maná. Para marcar aqui de vermelho a primeira, a segunda, e eu vou pegar aqui de roxinho a terceira. Tá? Então, a partir da cumieira mais alta, começa-se o traçado, leva-se a linha até encontrar as cumieiras dos retângulos mais baixos e completa o traçado acrescentando. Então, ó, aqui eu tenho a cumieira mais alta, a segunda cumieira mais alta e a terceira tá aqui, ó. Então, tu vai fazendo as ligações da primeira com a segunda. Calabresa! Tá bem louca. Tá, então eu vou fazendo as ligações aqui, ó. Daí vejam, ó. Vai vir aqui e vai se encontrar aqui. Ó, tem um encontro. Daí, daqui, vai se encontrar com a terceira, que tá aqui. Né? Então, aqui, como eu já tenho a cumieira mais alta aqui, não faz sentido ela ter aquela outra cumieira aqui, né? Porque essa aqui é a mais alta. Então, eu tô indo da mais alta para a segunda, para... Ei! Calabresa! Desculpa, gente. Calabresa! E eu tô indo para a terceira. E aqui se mantém, né? Aqui se mantém porque é os vértices das mais altas. Podia ter feito de azul a primeira e as outras de vermelho. E aqui eu vou fazendo depois, né, as
os traçados, acrescentando os rincões nas esquinas reentrantes, né? E eu vou desenhar também o sentido de escoamento da água, né? Vai escorrer para cá, vai escorrer para cá, para cá, para cá, porque depois que eu faço o traçado, o desenho do meu telhado, eu tenho que fazer também o recolhimento da água da chuva, né? Então, algumas calhas, e também no beiral ali, né? Eu tenho que ver a questão da calha também. Então, para fazer o recolhimento dessa água da chuva. Então, a gente sempre vai começar pela cumeira mais alta, que vai ser em função do retângulo mais alto. Do segundo para o terceiro, às vezes o quarto, o quinto. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês de outros telhados, né? De outros tipos de telhados. Também ilustrados, né? Eles com a posição do caimento da água, né? As calhas e as cumieiras. Aqui também mais um exemplo bastante usual, né? A gente acaba vendo esse tipo de telhado bastante sendo aplicado. Aqui um exemplo um pouco mais, né? Um pouco mais diferente ali, a questão do telhado. Então, o tipo do telhado, a forma que o telhado vai se desenhar, vai depender muito de como que é a área, a metragem quadrada dessa residência, desse prédio, né? Por prédio, às vezes a gente acaba optando por uma platibanda e vai deixando mais simples, né? Então, os telhados de 4 águas não são mais tão comuns, porque necessitam maior esmero na execução do madeiramento, tá? Uma alternativa são os telhados 2 águas e os de águas individuais, que daí tu acaba usando uma platibanda, né? Os de 2 águas precisam de paredes de 8 triangulares. Os de águas individuais precisam de paredes divisórias entre águas, necessitando de rufos e algerós. Tá? Então, várias águas, né? Tenho várias águas. E aqui, quando eu tenho águas individuais, né? Vejam que é a mesma metragem, só que daí elas vão coletar de forma individualizada. E eu trouxe aqui para vocês também, que depois, ó, se vocês olharem nos slides, né? Como que fica a questão do madeiramento também, né? Então, a gente tem a treliça de cumieira, a gente tem as tesouras, né? A tesoura do espigão, as terças, que daí, então, conforme for mais as ripas, né, para receber aqui as telhas, quanto mais peculiar for o teu telhado, maior vai ser a dificuldade de montagem do madeiramento, né, da estrutura para receber essas telhas. Então, aqui a gente já tinha visto, né, um corte. Então, aqui só reforçando para vocês, aonde eu tenho o pontalete ou pendural, né? Eu tenho as terças, eu tenho o meu banzo inferior, né? Eu tenho os caibros, as ripas. Então, eu vou apoiar as minhas terças, né? O tamanho, o comprimento das minhas terças vai ser em função do tipo dela, né? Das suas dimensões. Quando eu uso uma platibanda, né? Para, na grande maioria das vezes, esconder o meu telhado, esconder a minha esse meu detalhamento, né? Duas coisas que são importantes ser levadas em consideração é o correto dimensionamento da calha o correto dimensionamento da calha para o recolhimento da água da chuva,
Em contrapartida também, a impermeabilização correta dessa parte, né? Então, a calha, ela tem que estar dentro da platibanda, né? Tem que ter uma ancoragem aqui na platibanda, e aqui nessa ancoragem tem que ter uma impermeabilização executada de forma correta, tá? E eu também preciso na platibanda do rufo, né? Que o rufo é a proteção da entrada de água também. Então, aqui eu tenho também o esquema de uma treliça metálica, tá? E não só de uma estrutura amadeirada, né? De madeira. Então, normalmente, a estrutura de aço metálica, tá? Ela é composta por banzo inferior ou corda, tá? Então, é a parte de baixo dela. Banzo superior ou corda, tá? As montantes, que são as que ficam de pezinho, tá? E a diagonal, que é a inclinada. Então, eu tenho o sentido, né, dessa ligação. Então, todas essas ligações, elas são soldadas, tá? Soldadas, parafusadas, né? Chapas são colocadas com parafusos para que realmente garantam, né, a rigidez da estrutura. Então, essa distância das terças aqui vai ser também em função, né, da telha que vai ser aplicada. E aqui eu tenho uma planta de cobertura, né, de uma estrutura de aço, e a gente consegue ver também a questão dos tirantes, né, o atiramento que eu preciso fazer. Normalmente em estruturas metálicas, eu preciso também dimensionar os tirantes para deixar a estrutura mais rígida e mais fixa, né? Então, normalmente os tirantes são dimensionados nessa forma de X, tá? Para que ocorra melhor o contraventamento da minha estrutura. Porque aqui a gente está olhando de cima, né? Se tiver uma rajada de vento, né? Uma situação desse tipo, mais ou menos, eu posso tá criando, né, um bulbo de tensões, e esse bulbo de tensões pode fazer a tendência de levantar, né, essa estrutura de aço. Então, por isso que eu preciso dos tirantes também, tá? Dúvidas, perguntas referente ao telhado? Vamos ver aqui, o Vini botou um grupo da disciplina. Obrigada, Vini. Deixa eu ver como é que a gente está de número de alunos. Olha, estamos com quase todos online. Online vocês vêm na aula, né, seus sem vergonhas. Aí quando é presencial... Eu vi na FTech aqui, não olhei o mudo. Desculpa, Vini, mas eu comi alguma coisa que me fez mal, sei lá, acho que foi uma maionese ontem. Não, tudo certo. E eu estou bem fraca, assim, para ficar de pé, por causa que, tipo, quase eu não comi nada hoje, assim, eu só tomei alguns chás, algumas coisas, então, tipo, eu tô sem comer o dia todo, não tô conseguindo comer. Sim, na verdade eu não olhei o mudo, na verdade eu olho quase todo dia. Aí essa semana tava bem corrida, eu acabei não olhando, mas tudo certo. Eu tenho que trazer minha namorada na faculdade também, daí tinha que vir igual. Sim. Daí tá junto, então, tranquilo, então. O Anderson também foi, né? Desculpa, gente, por isso. Vocês têm que olhar, né? E se você tem que estar no grupo da disciplina também, né? Porque eu mandei cedo no grupo da disciplina, daí eu mandei 2 recados no Moodle, então eu preciso que às vezes vocês deem uma olhadinha também. Na semana que vem, se Deus quiser, tô aí presencial com vocês. Então, telhado, alguma dúvida?
Não. Quem não veio na aula passada e não fez a atividade ali do telhado, não se preocupa, tá? Ela não vale nota, ela não é algo de valor de, né, de nota, assim, mas seria bom que você fizesse e tentasse não olhar para o slide de hoje, tá? E a gente retoma. Uma coisa que eu queria ver com vocês é na aula que vem, nós já organizarmos quem vai continuar com quem nos grupos para a gente dar continuidade, tá? Às nossas maquetes. Que na aula 5 eu já deixei uma aula para o desenvolvimento da maquete, a gente dá continuidade, tá? Então a gente pode, na aula que vem, a gente vai falar ainda sobre impermeabilização, e daí nós vamos organizar isso. Agora, antes de eu começar a falar sobre impermeabilização, eu quero mostrar esse projeto de dimensionamento, tá? Que eu postei lá para vocês. Que ele mostra todo o cálculo da madeira, tá? Em função das cargas. Não tá dentro da disciplina, dentro desse escopo da disciplina, esse cálculo, porque vocês vão fazer depois estruturas de madeira e vocês vão aprender a calcular. Mas o que eu pensei? Olha, eu já vou dar para eles um início, um norte de como que isso vai funcionar, para vocês já irem se familiarizando, tá? Então, eu achei bem legal. Eu não sei, provavelmente esse arquivo ele tá com as normas desatualizadas, tá? Mas o passo a passo ele quase nunca muda, tá? Ele é muito semelhante. Então, postei ali para vocês mais para efeito de curiosidade, tá? Então, a gente tem um projeto arquitetônico, a gente tem a cobertura, que é o tipo de cerâmica, de telha que a gente vai usar, quais materiais de madeira eu vou usar, qual a classe de resistência. Então, vejam que tudo isso a gente tem que pré-estimar o forro, a largura do beiral, né? E o esquema estrutural. Então, quais vai ser o vão teórico das tesouras, qual vai ser a inclinação, né? O peso específico da telha, tá? Então, ó, 15 unidades por metro quadrado, tá? A resistência da madeira. Então, aqui tem alguns coeficientes, né, de resistência à compressão, inclinada às fibras, são toda essa parte que vocês vão aprender mais sobre madeira, quando vocês estiverem cursando a disciplina, ou quem está cursando agora. Se não me engano, acho que talvez tem gente que está cursando agora, ou tem gente que vai meio que cursar na metade, tá? Eu tenho as cargas permanentes e cargas acidentais, isso aqui não muda, tá? A gente acaba somando essas cargas. E aqui tem a planta, né? Sem escala. Uma fachada, então vejo que é um telhado bem simples, 2 águas, tá? Por platibanda, né? Escondido por platibanda. Então, eles têm aqui a altura da comieira, tá? Então, eles já têm aqui estimado o desenho em função da altura da telha, já sabe qual é a altura máxima, né? A distância para posicionar as telhas. E aqui eu tenho o desenho numa perspectiva, né? Para que eu possa entender como que ele vai funcionar. E a partir disso, eles calculam todas as diagonais, todo o madeiramento dele, ele é calculado, tá? Por relações trigonométricas, vejam aqui, né? Por questões de ângulo e trigonometria. E eles vão calculando a carga permanente. Então, o peso próprio da tesoura e o contraventamento. Qual é o peso próprio da cobertura, que é em relação a ter telhas, ripas, caibros, absorção de água pluvial, né? Que daí eles consideram quando a telha está molhada. Acham que interessante, né? Não sei se vocês já tinham se dado conta disso, que a telha molhada ela pesa mais, então eu tenho que considerar
ela no dimensionamento. A carga é equivalente numa projeção horizontal, então eu tenho aqui toda essa carga, ela está inclinada, né? Então eu uso o cosseno do ângulo para trazer ela para uma carga vertical, né? Numa projeção, né, horizontal, eu tiro ela da inclinação. Eu tenho, além disso, eu tenho forro, que eu vou ter chapas, tapas, sarrafos, travessas, forro, né? Então aqui ele traz um esquema de como que vai funcionar esse forro. Carga acidental, isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Ação externa e ação interna, daí ele fala, como não existe uma construção impermeável ao vento, vamos admitir, para facilitar o raciocínio, que apenas a abertura de uma porta, escapando da complexidade ocasionada por demais, né? Se eu tivesse, no caso, várias janelas e várias portas abertas, ou se eu tivesse aquelas portas sanfonadas, aquelas portas camarão, né? Que são portas maiores. E aqui que acontece, como que atua o vento. Isso aqui que eu achei super bacana para mostrar para vocês é como que o vento atua numa estrutura. Então a gente vai ter o barlavento, que é aquele vento que vai passar, né? Tem o vento sentido como se fosse um vórtice, que ele vai fazer ondinhas. Tem alguns ventos que vão cruzar por cima do telhado, outros ventos vão cruzar na lateral da minha edificação. E a gente precisa admitir que em alguns momentos eu posso ter uma sobrepressão, que é o vento, né, aplicando uma força na minha estrutura, né, como se eu estivesse realmente empurrando a minha estrutura, e uma dissussão, como se eu estivesse puxando essa estrutura, né? Então, tudo isso no sentido de um único lado aqui, eu estou olhando um único lado de ascensão do vento, né? E eu tenho 4 lados para ascensão do vento. Então, eu vou ter uma carga maior no beiral, que tende... Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Vou ver se eu consigo botar aqui o lapisinho. Isso. Que ele é um beiral e ele tende o vento, quando aplicado, né? Ele tende a me ocasionar a levantar esse beiral. Então, por isso que eu tenho uma carga maior sendo aplicada aqui. E essa carga, ela vai se mantendo constante, né? A parede de barlavento e de sotavento, ela é constante, né? É uma carga horizontal sendo aplicada. Agora, aqui eu estou olhando no outro lado de aplicação do vento, né? Então, nesse outro lado de aplicação, como que normalmente se desenvolve o vento. E a mesma coisa. Então, vejam aqui, ó, olhando nesse sentido aqui da residência, né? Como que se dá. E aqui, olhando nesse lado, né? Então, eu tenho uma carga horizontal. Então, eu tenho, ó, esse aqui era o que a gente estava olhando aqui, tá? Esse daqui é o que está aqui, ó. Como que se dá as cargas e como que elas se dão na outra angulação, né? Então, vejam que eu tenho negativo, depois eu tenho positivo, depois eu tenho negativo, depois fica positivo, e todas essas cargas eu tenho que considerar. Então, e como que eu considero também a questão da entrada de vento se a abertura estiver aberta, né? Então, além disso, quando eu tenho uma porta, uma janela, enfim, que ela possa estar aberta, eu tenho que considerar também no dimensionamento do telhado que esse vento, esse barlavento, ele vai entrar e vai tender a levantar minha estrutura, tá? Uma parte se dissipa no piso, né? Mas tem uma parcela que vai ter a tendência de subir. Então, eu tenho aplicado uma força na lateral, tá? Aqui eu tenho a abertura e eu tenho uma força aplicada nas paredes e eu tenho uma força também aplicada, né? Em cima. Aqui, olhando esse sentido de abertura, né? Agora, se a abertura estiver no outro sentido que eu estou analisando o vento,
Daí, em vez de eu ter positivo... Para, mano, chata. Eu tenho negativo, né? Porque daí, vejam, ó, a tendência vai ser do vento sair e não entrar, né? A tendência vai ser ele sair. E daí eu calculo essa norma que tá 88, tá desatualizada, mas continua sendo a 6123. Eu tenho todo esse cálculo do vento, que é a velocidade característica do projeto, né? Então eu vou pegar ali das isopletas o vento, que eu falei para vocês na aula passada, o fator topográfico, a categoria, o fator estatístico, e eu vou calcular a pressão. E os coeficientes de pressão em forma externos, né, que vai acontecer nas paredes. Eu calculo nas paredes e depois daí vejo as cargas, né? Todas a gente vai tirando por relações trigonométricas, correlações, vai usando até o próprio F-Tool, né, para aplicar. Aqui a parte do telhado, né? Eu calculo a angulação do telhado. Então, ó, 26 graus. A minha residência tem 4 metros. E daí eu divido o meu telhado e eu vou ter as cargas atuantes no telhado. Algumas para baixo, outras para cima, né? Que aqui é a combinação. Daí eu vou fazer vários tipos de combinações. Todas para baixo, todas para cima, para baixo, para cima. E isso tudo vai me sair, vocês vão aprender depois lá, espero que o professor que der para vocês ensine, todas dessas condições. Ó, vocês estão vendo que aqui eu tenho para baixo, aqui eu tenho para cima. Tudo isso é em função da ação do vento sendo aplicado no meu telhado, né? Então, eu vou pegar, ó, aqui eu calculo as condições mais desfavoráveis, aqui eu calculo a pressão interna, que é aquela que a gente viu por estar em função de uma porta aberta, né? Então, primeira situação, eu tenho sucção. Segundo, eu tenho uma sobrepressão no meu telhado, ó, uma sucção, que é uma tendência de arrancamento, sobrepressão, que é uma tensão de compressão, né, sendo aplicado. Aqui um efeito sucção é um fenômeno de tração, e aqui de compressão. E ele fala também, né, sobre a questão do efeito do vento, né, adotado. Vocês viram que agora, essa semana, né, na segunda-feira, a gente teve esse vendaval, né, que até falam numa microexplosão que aconteceu, né, em muitas casas foram destelhadas. Por que elas foram destelhadas? Pelo efeito de sucção, né, a tendência de ser arrancada. Então, a gente faz, além disso, aqui nesse aqui, ele faz, né, a carga acidental aplicada, verificação das dimensões das ripas, carga por metro linear de ripa, quanto que ela consegue resistir, verifica a questão da flecha, isso é bastante importante também, para ver se ela não vai, se as ripas, elas não vão flexionar em função em função do peso da estrutura, né, e da ação do vento. Verifica também a questão dos caibros, né, qual a distância, qual a dimensão, qual a resistência, flecha também, verificação das terças. Então, vejam que é um projeto muito completo, mesmo ele estando com as normas desatualizadas, o que pode mudar, às vezes é uma e outra fórmula, mas a tendência é que nunca ocorra grandes mudanças, tá? Por isso que eu quis trazer para vocês terem, né? E a gente faz também sobre essa questão da sobrecarga, né? Que é muito... A gente usa o F-Tool, né? Para quem nunca usou o F-Tool, tá na hora de começar a aprender, né? O F-Tool, a gente cria a treliça no F-Tool, estima as cargas, né? Então, quem fez as pontes lá sabe do que eu tô falando.
ou não fez isso também, não sei, né? Às vezes não fez. A gente estima qual é a carga e a gente tira depois as deformações, né? E daí tu vai ter os esforços, se é de compressão, se é de tração, sendo aplicados ali. E daí tu dimensiona, né? O banzo inferior, o banzo superior, a diagonal, né? Tu vai fazendo todo o dimensionamento. E quero mostrar para vocês aqui que depois de todos os cálculos, né? Aqui, quando leve a questão do sentido das fibras é importante, ó, o sentido das fibras vai ter que dizer se é mais resistente ou menos resistente, detalhes de ancoragem, né? De uma peça em outra, dos meus elementos de madeira, né? Como que eles vão se comportar. Então, eu faço as verificações, qual é o tamanho das chapas, espessura que eu vou ter que colocar. Então, tudo isso é calculado. E eu quero mostrar o projetinho depois, acho que aqui tem no final. Não me lembro se tem aqui. Projeto de armação de um telhado para coberturas com chapas onduladas de fibrocimento. Daí ele até fala depois para fazerem, né? Se quiserem fazer o mesmo dimensionamento. Mas eu achei bem legal. Achei bem bacana. Não quero salvar, porque eu fiquei fazendo um monte de risco. E eu acho que é legal vocês terem, porque daqui a pouco vocês podem aproveitar na disciplina. Não sei se todo mundo já fez aço não, madeira, já fez as disciplinas de madeira, todo mundo já fez? Eu tô fazendo agora. Eu também tô fazendo agora. Então, provavelmente, vocês vão acabar vendo sobre isso, tá? A Débora já fez. Chegou a ver sobre isso, Débora, sobre telhados na disciplina? Tá na ementa? Isso. Então, vocês vão acabar vendo depois toda essa parte do dimensionamento. Mas já fica aqui para vocês um start, né, de como que funciona, tá? Agora, eu vou começar a falar um pouco sobre impermeabilização, e daí nós vamos dar continuidade na aula da semana que vem. E depois que a gente tiver a nossa prática, a gente vai falar sobre um projeto de impermeabilização que eu coloquei também para vocês um documento, que é uma apostila que eu quero seguir ela, achei ela muito boa, que fala sobre quais são os critérios que eu tenho que adotar, né, para impermeabilização. Então, hoje é uma introdução sobre impermeabilização. Eu vou tocar direto e daí eu termino a aula mais cedo e vocês ficam liberados do que eu parar e fazer intervalo. Eu tô um pouco cansada já, um pouco com dor de barriga, mas vamos continuando aqui e a gente vai retomando na semana que vem, entrando um pouco mais a fundo alguns critérios normativos sobre sistemas de impermeabilização. Então, hoje é uma introdução, tá? Então, quando a gente fala de impermeabilização, a gente fala que é um conjunto de produtos e serviços para estanquear, né, contra a água, algumas partes da construção, né? Então, a gente já tinha falado um pouco sobre isso na primeira aula, né, sobre impermeabilização. Então, vai ser um conjunto de operações e técnicas construtivas, tá, que vai proteger a minha construção. Então, essas técnicas, elas vão acontecer desde o início da construção até o final, tá? Então, eu começo realizando a impermeabilização das minhas fundações, né, para garantir que eu não vá ter uma ascensão capilar da umidade do solo, da chuva que percola na terra, ela não vai subir pela minha estrutura e vai
manchar as minhas paredes, vai trazer mofo, umidade, né? E ela tem essa ascensão capilar justamente por estar em contato com um ambiente bastante úmido, né? Então, o produto é o conjunto de componentes ou elemento resultante desses serviços, tá? Então, normalmente, a impermeabilização ela é composta por um conjunto de camadas com funções específicas, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma base, eu tenho uma regularização, eu tenho a impermeabilização, eu tenho um isolamento térmico, eu tenho uma proteção mecânica, né? Nessa estrutura aqui. Então, os principais sistemas empregados em edificações pode ser uma argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, que serve para a argamassa ser impermeável e que não tenha proliferação de fungos. Uma argamassa polimérica, que é uma argamassa mais um cimento que ele é modificado com polímero, tá? Membranas asfálticas, membranas acrílicas, manta asfáltica e mantas poliméricas, né? O EPDM ou o PVC, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, quando eu falo de uma argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, tá? Eu estou falando que tem aditivos, né, dentro dessa argamassa que com os silicatos e cloretos, tá? Eles vão fechar o tamponamento, que a gente chama. Então, vai criar uma estrutura que depois que essa argamassa entra em contato com a água, ela reage, ela vai trazer uma vedação, né? Ela vai ficar impermeável. Então, a gente tem da vedacite e da Sica, por exemplo, tá? Então, como que a gente vai aplicar isso? De 2 a 3 camadas do embolso aditivado, 2 litros, né, por saco de cimento. Então, a gente não admite movimentações da base, né, trincas, fissuras, por ser uma impermeabilização rígida. Então, a gente vai usar em revestimentos estanques para paredes e reservatórios, uso em fundações e muros de arrimo, né, quando eu tenho uma pressão positiva. É totalmente questionável devido à durabilidade limitada. Por quê? Porque esse efeito ele pode perder ao longo dos anos. E se caso, por ser uma estrutura muito fundações, qualquer movimentação que possa acontecer na minha estrutura e ela venha a fissurar, ela já vira um ponto de entrada, né? Essa argamassa ela vira um ponto de entrada, tá? Então, ela pode ser usada na impermeabilização de alicerces, só cuidado, né, com a questão dos tijolos maciços, porque pode ocorrer a umidade sendo absorvida pelos tijolos, tá? Eles podem também absorver. Então, a aplicação dessa emulsão, né, asfáltica aqui em alicerces que a gente vê, né? Então, essa pintura preta que a gente vê em algumas construções, tá? Argamassa e cimentos poliméricos, tá? Então, existe uma composição que é uma resina polimérica dentro do cimento ou dentro de um aditivo que você vai utilizar dentro da obra, tá? Se ela é bem pré-dosada, que eu tenho cimento modificado com polímeros e argamassa polimérica, tá? Ou eu posso fazer ela dosada em canteiro, né? Então, eu vou utilizar uma mistura de resinas adequadas. Então, existem algumas resinas que eu posso colocar na minha mistura também e garantir que essa argamassa polimérica vai trabalhar, né, de forma como um impermeabilizante. Então, tem alguns fabricantes que falam, né, errado, que ela é semiflexível, tá?
porque isso é muito relativo em função do teor de polímeros, tá? Então, alguns falam também sobre cimentos cristalizantes, tá? Então tem que ter um cuidado que ela é considerada também é mais fácil você considerá-la para uma estrutura rígida do que uma semiflexível, tá? Porque isso não vai ser todos os fabricantes que vão te garantir isso. Então, uso para solicitações de água, de percolação e condensação, pisos não sujeitos a movimentações excessivas da base, paredes expostas, uso difundido em banheiros, cozinhas, varandas e edificações residenciais, e também para água sob pressão, então no caso de reservatórios, tá? Tem que cuidar que algumas resinas, elas não são recomendáveis, então tem que ver lá com o fabricante, né, desses aqui, qual deles poderia ser aplicado. Então, a argamassa polimérica, ela nada mais é do que uma argamassa tradicional, tá? Ela é um pouco, não sei se alguém já trabalhou com ela, mas ela é um pouco mais maleável, trabalhável, tá? Por causa do polímero, tu consegue ter uma facilidade de trabalhabilidade melhor do que uma argamassa usual, né? E aqui o pessoal aplicando numas paredes, né? Então, também cada fabricante recomenda uma altura de aplicação, sendo aplicada no piso, né? Membranas asfálticas, tá? Então, muito utilizado. Moldagem no local de películas, né? Que daí, então, ela é asfáltica estruturada, porque ela é reforçada. Existe a aplicação a frio, que são emulsões asfálticas sem carga, e tem emulsões asfálticas sem carga e com carga, tá? Eu também posso ter emulsões asfálticas modificadas com polímeros e modificadas com polímeros com solvente. E eu também tenho aplicação a quente, que é os asfaltos oxidados e os asfaltos modificados com elastômeros, que a gente vai ver na sequência. Então, as membranas asfálticas, tá? Existem alguns tipos, que é o véu de fibra de vidro, a tela de fibra de vidro, véu e tela de poliéster, tela de poliamida, que é o nylon, o feltro asfáltico. Como que eu aplico isso? Imprimação. Primeiro, eu vou ter que fazer a imprimação com o próprio produto diluído a frio ou produtos especiais que podem vir junto com o fabricante, né? O que o fabricante vai estar solicitando. Necessita aplicação de várias demãos, pode ser ele com rolo, com trincha, com vassoura de pelo, intercaladas, né, com os estruturantes, normalmente aplicados a partir da segunda demão. Eu vou ter que fazer o recobrimento com camada de proteção mecânica, geralmente de argamassa, porque se eu deixar só a membrana, eu vou ter a degradação da membrana, né? Então eu preciso ter uma proteção mecânica, normalmente é feita com argamassa. Emulsões e soluções a frio, tá? As áreas sujeitas de onde eu vou ter percolação de água. Preciso garantir um caimento de no mínimo 1%. Então, piso de banheiro, cozinha, áreas frias, né? Lajes em geral. Algumas restrições que são importantes a gente saber sobre as membranas asfálticas é restrição ao uso em áreas de grande solicitação ou grandes vãos, porque são áreas muito fissuráveis, então tem uma tendência de fissuração, tá? Nunca utilizar em áreas onde tu vai ter uma permanência e imersão de água, né, ou empoçamentos. E aplicação de soluções em ambientes confinados, né? Eu preciso ter uma máscara de proteção individual, porque ele é um produto inflamável e é um produto tóxico, né, na hora da sua aplicação. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Então, a emulsão, a solução asfáltica, tá? Ela eu vou ter a imprimação, eu tenho a laje, e daí eu tenho a camada de regularização, e eu vou ter a imprimação e as demãos da emulsão asfáltica, né? Quantas vezes for sendo necessário, e depois eu vou ter ali a camada de proteção. Então, aqui o pessoal aplicando, né? As membranas asfálticas a frio, vai sendo aplicado. As imagens não estão muito boas, que
que não eram muito boas essas fotinhos, né? Então, eu vou aplicando também o mesmo processo, tá? Já a quente, tá? A quente, ela tem um processo um pouquinho diferente, tá? Então, eu tenho que seguir alguns protocolos um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de critério na hora da sua execução, tá? Então, são utilizados em superfícies horizontais, sujeitas à água de percolação, como lajes em geral, água sob pressão, como tanques, piscinas, não é adequado para água potável, tá? Recomendação é o sistema 3:1, tá? A gente tem que ter caldeiras especiais para evitar uma sobretemperatura que vai degradar o asfalto e precisa de uma proteção térmica para aumentar a vida útil do sistema, tá? Então, um fator muito errado, né, é você fazer uma caldeira ali improvisada para esquentar a solução. Não, né? O certo é você ir depois usar ela na temperatura correta e aplicar. É o mesmo sistema do sistema a frio, só que ela é aplicada de forma quente e tem que ter EPI, tá? Tem que ter segurança, tem que ter máscara, tem que ter proteção, luva, proteção nos olhos, para que nenhum do seu servente construtor, né, sofra nenhum acidente de trabalho. Membranas acrílicas, tá? Eu tenho emulsões acrílicas puras e estirenadas, tela de poliéster de poliamida, sem adição de cimento e com adição de cimento. Tá? Então, existe aqui algumas marcas. Também é semelhante às emulsões asfálticas, tá? Existem algumas espessuras recomendadas por norma, que vai de 1,5 milímetros, ou seja, 7 demãos, ou 1 milímetro, 3 demãos, consumo da resina, né? E lajes, abóbadas expostas a intempéries, reservatórios, lajes de térreo, áreas internas, né? Também vai depender do tipo da resina. Então, as membranas acrílicas, elas são compostas basicamente, né? Eu tenho a laje, eu tenho a camada regular, de regularização, eu tenho a primação e o número de demãos de emulsão acrílica necessário. Depois eu vou ter o véu de poliéster aqui, né? A malha de fibra. E depois mais algumas demãos de emulsão acrílica, né? Daí dependendo do número de aplicações. Então, também é um produto líquido que é aplicado, tá? As mantas asfálticas, então, tá? São pré-fabricadas com asfalto oxidado ou modificado com polímeros, tá? Ele tem um reforço estruturante que é incorporado à manta. Então, véu de poliéster, véu de fibra de vidro, polietileno, poliéster. Após a imprimação com primer, a aplicação e soldagem da sobreposição com maçarico de gás com asfalto oxidado modificado a quente, né? Um asfalto adesivo por ter uma alta adesividade. Então, também bastante aplicado. Então, eu vou esquentando essa manta, vou aplicando, vou esquentando, vou aplicando, vou esquentando e vou aplicando. Tem que ter um cuidado na aplicação. Eu não posso pegar o maçarico e criar um ponto único de aquecimento, né? Que esse ponto único de aquecimento vai me gerar uma... posso ter uma deterioração ali do asfalto, então eu preciso ter uma distribuição do calor constante, né? De forma constante na minha membrana, ali na minha manta, para que eu possa aplicar de forma correta. Preciso também ter um cuidado na hora de fazer o levantamento da membrana, né, nas paredes, para que fique muito bem encaixado, não tenha atrás nenhum ponto de que possa causar uma perfuração, né? Então, preciso ter esse cuidado. E a espessura ela é variável, tá? Normalmente 4 milímetros. O consumo médio é de 1,5 metro quadrado por metro quadrado de área impermeabilizada, então é quase 1:1, né? Utilização, todas as situações, dependendo do tipo da manta, grande variação de tipos de asfaltos, armaduras, espessuras, acabamentos, forma de aplicação também, a gente vai ver, tá? As mantas poliméricas são muito
próximas também, e elas podem ser feitas de butilica, tá? Que é um butileno isopropeno, ou o EPDM, né? Que é o etileno propileno dieno monômero. Existem normas para esses dois tipos. E a manta de PVC, né, que é o policloreto de vinila também, e o PAD, que é o poliestileno de alta densidade. Elas também são aderidas através da imprimação e aplicação do adesivo e distribuição das mantas e soldagem deles, né, com fitas de caldeação ou autofusão, por ar quente ou por um equipamento elétrico. Então, eu preciso ter um equipamento especial. Não aderidas, no berço amortecedor, distribuição das mantas, soldagens e uma camada de amortecimento, né, elas ficam suspensas. Então, eu também tenho a laje, a regularização, o berço amortecedor, que é uma manta que acomoda, né, o adesivo de contato, a manta e a camada de amortecimento, e depois a proteção mecânica. Também ela é utilizada. A espessura e o consumo dela se dá a partir de 0,8 milímetros, sendo recomendada a utilização de 1 a 1,2 milímetros. O consumo também é quase 1:1, tá? Impermeabilização para água de percolação, de solo, pressão hidrostática positiva, lajes com trânsito de pedestres ou tráfego de veículos. A gente vai falar bastante sobre isso semana que vem, sobre marquise, qual é a melhor. Cuidado com perfurações provocadas por ausência de limpeza prévia, né? Eu não limpei previamente. Trânsito ou queda de objetos antes da proteção, né? Ela pode furar e ela não vai ser eficiente. A utilização dela é a impermeabilização para água de percolação, umidade e pressão hidrostática positiva, a gente já viu. Restrições e recomendações, normalmente elas não são aderidas ao substrato, tá? Elas ficam flutuantes. E eu quero mostrar para vocês, deixa eu só procurar aqui onde é que eu coloquei. O arquivo, acho que é esse aqui. Aqui, achei. Aqui. E eu postei para vocês também essas notas de aula da professora Tereza Denise de Araújo, que é sobre impermeabilização, que eu quero usar, que eu quero que vocês deem uma olhada, tá? Então, aqui ela fala o que é a impermeabilização, ações e consequências da umidade. Então, a gente vai aprender um pouquinho na aula que vem quais são os problemas que podem surgir em função da falta de impermeabilização, como que eu classifico as impermeabilizações, porque depende muito da atuação da água, né? Se ela é sob pressão, se ela é poro capilar, se ela vai percolar. Então, tudo isso a gente vai ver com mais riqueza de detalhes na aula que vem. Os tipos aqui, eu só fiz essa introdução para vocês, né, do como que é os tipos. O projeto, né, aonde que eu aplico o meu projeto de impermeabilização, o que que eu preciso para elaborar o projeto, né, principalmente quando eu estou falando de juntas, como que vai ser as juntas e o arremate da minha impermeabilização. O que vai interferir na minha impermeabilização? O meu projeto estrutural, o meu projeto hidráulico, elétrico, de acabamento. Qual é o tipo do sistema impermeabilizante que eu vou utilizar? Qual é a agressividade do meio, né, onde ele vai estar sendo aplicado? Como que eu fiscalizo isso? Como que eu faço a preservação da impermeabilização e como eu vou executar? Então, a gente vai trabalhar todos esses passos, né? Como que é o certo, como que é o errado, sobre a imprimação asfáltica, a aplicação da manta, né? Como que é o transpasse das mantas, como que eu faço a pintura das juntas, a proteção térmica, né? Por que ela é importante, por que é importante a proteção mecânica, qual é os tipos de proteções mecânicas que existem,
detalhes. O que eu preciso ter no meu projeto de impermeabilização, né? Quais são os detalhes que eu tenho que demonstrar para a execução, né? Muros de arrimo, caixa de águas e reservatórios, o que é importante eu impermeabilizar, aonde que eu preciso impermeabilizar, onde que vai estar o detalhe de arremates, né? De dobras, de transpasses, a cobertura de laje, como que é o jeito correto de fazer a impermeabilização de calha, qual é a forma correta, rufos, né? Quando eu tenho a questão de dilatação estrutural, se ela pode ou não prejudicar a minha impermeabilização, como que ela pode... eu já tenho que prever no meu projeto uma junta de dilatação, né? Como que isso vai acontecer. Nas áreas frias, no box do banheiro, como eu faço o detalhe do box, né? Para que a impermeabilização seja correta, qual é a altura correta, nas jardineiras, né? Nas floreiras, na varanda, como que é feito isso. Então, eu vou usar essa apostila, né? Se vocês quiserem imprimir, ter, estudar com ela depois, eu vou usar essas notas de aula dela na nossa aula da semana que vem. Claro que é um arquivo de 2003, né? As normas, eu vou dar uma olhada quais são as normas que ela cita. Provavelmente as normas que ela citou aqui ainda estejam já estejam desatualizadas. Mas aí é uma questão... Eu não me lembro eu não me lembro dela ter citado nenhuma norma. Ela cita aqui uma norma, ela não bota o ano, então a gente só tem que dar uma olhadinha, ver se mantém o que foi escrito ali, né? E depois a gente vai ver sobre a questão do projeto. Então, se vocês quiserem usar esse arquivo já para realizar uma consulta prévia do que a gente vai ver na semana que vem, ficaria muito feliz que vocês já olhassem. Eu vou usar como base esse arquivo, mas vou trazer outras informações para a gente entrar um pouquinho mais em detalhes. Agora, na aula que vem, ser um pouquinho mais criterioso na questão de detalhes de executivos, tá? Como que eu, como engenheiro civil, vou exigir essa qualidade na obra, né? Como que eu vou fazer isso na obra, tá? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Ficou uma aula mais curta porque a gente acabou não corrigindo a atividade. A gente vai corrigir na semana que vem, né? E eu toquei direto desde as 7.